Esta manhã eu queria te levar a uma reflexão muito importante sobre sobre um lugar onde acontece tudo em nossas vidas. A gente vai falar um pouco sobre cidade. Vamos falar sobre Brasília. Vamos falar sobre a cidade onde você nasceu. Você pode falar o nome da sua cidade? Sim. Pode falar. Aleluia. Ainda mais aqui em Brasília, né? Quantas cidades, quantos lugares. Amados, quando Deus fez o homem, Ele fez um homem relacional. Ele sabia que o homem tinha essa necessidade e essa dependência de relacionamentos. Diante desta interação, Ele sabia que em um determinado momento haveria um encontro. Haveria ali onde os homens iriam se aglutinar para viver. E é o que nós chamamos hoje de cidade. Aonde tudo acontece, com certeza as cidades estão no coração de Deus. Desde a antiguidade, desde a história humana, a cidade tem sido e tem colocado com uma atenção especial de Deus. Porque exatamente nas cidades onde se desenvolve todo o caminho humano, seja na política, seja na arte, na cultura, nos conflitos, no lazer, também na escravidão, nas idolatrias e também feitiçaria. Tudo acontece na cidade. Na cidade o homem teria a oportunidade de viver muita coisa boa e também fazer muita coisa boa. Mas na cidade também, o homem escolhe viver e fazer algo muito ruim, coisas erradas. Aí Deus também definiu que na cidade Ele colocaria um refúgio. Na cidade Deus colocaria como se fosse um deserto, um oásis. No meio dessa cidade, esse oásis se chama igreja. A igreja, ela está na cidade para fazer essa diferença. Um local onde as pessoas estivessem vivendo com dificuldades, com problemas familiares, financeiros, de qualquer ordem. Essas pessoas poderiam ir a um lugar onde águas frescas, onde águas cristalinas pudessem chegar em suas vidas e eles ter um conforto, saciar essas pessoas com o calor ou no calor que a vida nos proporciona. A igreja está na cidade para isso. A igreja Atitude em Brasília está nessa cidade para isso. Mas o problema é que a cidade começa a ser hostil com a igreja. A cidade começa, a falar coisas contra a igreja. A cidade começa a maquinar divisões. Fala mal daquilo que nós cremos como uma visão de reino. Fala mal das nossas crenças. Fala mal. E quando a cidade começa a ser hostil, o que pode acontecer num lugar onde a gente não é bem recebido, a gente se afasta. A gente escolhe se afastar. Eu não sou bem recebido. Por que eu vou permanecer aqui? E a gente começa, como eu disse, se afastar. E aí a gente começa a fazer as coisas no automático, porque é necessário. Porque senão eu ficava em casa, eu não saía de casa. Eu não deixava meus filhos saírem de casa. Mas eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que levar meus filhos para a escola. Eu tenho que fazer um curso. Eu tenho que ir para a academia. Eu tenho também. A gente precisa nos deslocar da nossa casa para esses lugares. Mas a gente está indo para esses lugares por obrigação. Mas que na verdade a gente deveria ir para esses lugares com uma única função:
ou algo muito importante, que era de fato ser referência, mudar aquilo que está acontecendo ali, mas por distanciar, por aquilo que a gente vê não nos agradar, a gente escolhe a se afastar. A gente não está indo para transformar, a gente não está indo para transformar ou para influenciar, porque a gente não se sente confortável nesse meio, não é verdade? Às vezes as músicas que eles tocam, as roupas que eles vestem, a forma que eles falam, isso tem nos afastado. Quando a gente vê, olha, as músicas que tentam de alguma forma vulgarizar as nossas crianças, nós como pais, ficamos com o coração triste. Lá na década de 90, teve uma música. Quem lembra ali, que era uma coisa que a gente viu, dançar na boquinha da garrafa. A gente ria, achava interessante. Criança de 3, 4 anos dançando. Aquelas crianças cresceram. Hoje são mães. E os seus filhos estão engravidando no baile funk. Porque a gente viu, riu e achou legal. Hoje eu quero trazer um tema para a nossa meditação, que é o seguinte: sensíveis à dor de uma cidade. Sensíveis à dor de uma cidade. Será que as cidades estão sentindo dor? Será que os moradores da cidade estão sofrendo? As coisas vão piorando, porque a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja é a única chance, a igreja é a única esperança de levar e de trazer uma mudança para a cidade. Quem é a igreja? Você e eu. Se a gente se isolar, a gente vai fugir da essência do que é igreja, da própria palavra igreja, no grego, eclésia, chamados para fora. Esta é a essência da igreja. Mas a gente está olhando as coisas ruins e estamos se afastando. Nós não podemos e não precisamos nos afastar. A gente tem que orar, mas temos que transformar. Temos que influenciar. Não é viver nas quatro paredes. É cada um de nós viver o culto como hoje, estando aqui, orando, adorando, recebendo uma palavra, recebendo instrumentos para sair através daquelas portas e influenciar o mundo. Por isso que estamos aqui. Não dá para a gente ficar aqui ou dentro da nossa casa, porque lá fora o mundo está chorando. A cidade de Brasília, as cidades satélites estão sofridas. Eles esperam uma única coisa: a presença de Jesus. Nós precisamos chegar e mudar a história da engenharia, a história dos hospitais, a história da escola, a história do teatro. Nós precisamos, aonde estivermos, mudar a história do local. Fomos chamados para fora. Aonde você estiver, a presença do Altíssimo Deus está contigo. O Espírito Santo, nosso amigo, a terceira pessoa da Trindade, está conosco. Nós não podemos ver mais as coisas erradas e simplesmente que já era. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem sim. Eu não posso olhar para uma comunidade, talvez do Rio de Janeiro, muito violenta, ou aqui mesmo em Brasília, e dizer: já era, não tem mais jeito. Olha, não vamos mais, nem precisa mais evangelizar, não, já era. Já está na mão de Satanás. Não está. Enquanto nós não tivermos uma atitude de mudança, aonde a gente não colocar lá uma pessoa, um servo do Senhor para mudar, aonde nós não abrirmos uma casa para pregar o Evangelho.
Querido, Jesus disse em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo: Jerusalém, eu te chamei para você vir para cá, debaixo das minhas asas, debaixo dos meus cuidados, para eu te proteger, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Eu quis. Queridos, no Antigo Testamento nós temos uma situação interessante. Todos aqui conhecem, ou a grande maioria, sobre Jonas. Jonas foi enviado para Nínive. Sabem dessa história. Mas Jonas não queria ir lá, porque ele conhecia o nível, conhecia o povo. Os assírios eram um povo muito cruel. Eu já disse aqui para vocês, eles usavam como um método de castigar ou matar os seus inimigos o empalamento. Depois você procura aí na internet o que é empalar. Aí Deus falou: você precisa ir. Senhor, aquele povo é ruim demais. Eles são, violentos, sanguinários. Jonas, você precisa ir. Jonas não foi não. Foi engolido por um grande peixe. Depois foi vomitado. E aí ele vai. Mas ele vai pregar a Nínive com raiva. Ele não vai pregar com alegria. Mas ele tinha que pregar. E ele pregava assim: seus miseráveis, segundo Claudir falou, seus miseráveis, vocês vão tudo para o quinto dos infernos. Vocês são muito maus, vocês são sanguinários, vocês vão para o inferno. O povo se convertia. As pessoas começavam a se converter. Ele não se converte não. Tem que se converter, porque você falou, está certo, a gente precisa se converter. Ele não se agradava da conversão daquelas pessoas, mas o Senhor fez com que toda Nínive fosse salva. Toda Nínive foi salva pelo poder do Senhor. Ah, queridos, quando a gente olha também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a gente vai ver algo também parecido. Lembra que eu falei? Toda a cidade de Nínive foi salva. Agora em Atos 9, no capítulo, no versículo 35 e adiante aqui, nós vamos ver uma cidade do Evangelho, ali na pregação do Evangelho, naquela caminhada, onde os apóstolos estavam indo pregando. Aí nós encontramos aqui Lida e Sarona. E o versículo 32 vai dizer: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele levantou-se imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e o quê? Se converteram ao Senhor. 2 cidades ao mesmo tempo se converteram ao Senhor. Pastor, foi todo mundo? Todo mundo. Sério, sim, sério. Vocês sabem o que significa toda no grego, no francês, no aramaico? Toda, irmãos. Que palavra linda, toda a cidade. Ah, queridos, sabe que eu creio de verdade? Eu creio que toda Brasília será salva. Eu creio que cada pessoa aqui que mora nessa cidade, nas cidades satélites, serão salvas. Pastor, o senhor é um sonhador, pastor? Não é sonho não. A gente tem o poder do Espírito Santo conosco. E Deus pode nos usar, irmão, de uma forma muito especial. Basta a gente querer.
Se eu quiser, eu vou conseguir converter pessoas pelo nome de Jesus. Qual é a população de Brasília? Alguém sabe? 3 milhões? 3 milhões aproximadamente são aqui a quantidade de habitantes. Se nós formos contar aqui, os cristãos protestantes são em torno de 30,8% da população. Isso quer dizer que somos 900 mil cristãos aqui. Preste atenção nesse breve cálculo. Se cada um de nós ganhar uma pessoa, cada um cristão evangélico aqui, protestante Brasília, ganhar uma pessoa por ano, no ano seguinte seremos 1.800.000 cristãos. No outro ano, 3.600.000 cristãos. Isso quer dizer que nós ganhamos a cidade para Jesus. Isso quer dizer que não vai ter mais criança passando fome. Isso quer dizer que não vai ter mais violência, feminicídio, suicídio, divórcio. O reino de Deus será estabelecido aqui, se eu e você fizermos a nossa parte. 3.600.000 em 2 anos ou 3 anos. Toda a população será convertida. É vontade de Deus que isso aconteça. Porque foi para isso que ele morreu naquela cruz. Meus irmãos, a gente vai mudar a cidade. Mas o povo de Deus, nós não podemos ficar só olhando, sabe? A gente tem que olhar e tomar uma atitude. Quando lemos o livro de Atos, vamos ver que ali, no dia de Pentecostes, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E logo depois esses 3.000 se transformam em 5.000. E logo depois o texto vai dizer: não dá mais para contar. Os nossos irmãos, os primórdios, pregavam o evangelho. 3.000, 5.000, depois não dava mais para contar. Agora nós estamos aqui fazendo parte desta conta. Foi um negócio assustador. Foi um tufão de conversões, irmãos. Gente, sabe, todo mundo se convertendo com o poder do Espírito Santo. As pessoas indo se convertendo. Você crê que isso pode acontecer aqui em Brasília, irmão? Fala assim: pastor, eu creio. Creia, irmãos, coloque fé, aplica fé. Temos que ser sensíveis. Nós temos que entender que a cidade, ela está sofrida, ela está sangrando, e a única esperança para esta cidade é Jesus. Aleluia. Mas pastor, eles não gostam do evangelho. Verdade, eles não gostam nem deles mesmos. Sabia? Eles não gostam deles. Eles fazem um sexo que gera neles dor. Eles se drogam e aquilo vai trazer dor para eles. Eles se divorciam 1, 2 vezes, e esse divórcio traz também para eles dor. Eles gastam dinheiro naquilo que não deveria, e no final gera dor. A cidade está dividida. Os filhos já não ouvem mais os pais, não tem mais respeito pelos pais. A figura paterna, materna, aquela que você está aqui, foi criado com respeito, admiração aos pais. Hoje em dia não estamos vendo mais isso. A sociedade está segmentada. Aqui tem uma minoria, ali tem outra. E se você não concorda com isso, você é mal falado, você é criticado, e algumas vezes você é até apedrejado por você não concordar. Está tudo muito violento. Não tem mais respeito. A cidade, como eu disse, ela sofre. Ela está doente emocionalmente, fisicamente, sofrendo
Pessoas estão na rua sofrendo, matando por causa de briga de trânsito, por causa de discussões bobas. Nos grupos de WhatsApp você vê cada coisa. Condomínio, do trabalho, até da família, irmão. Tem umas agressões lá que é rabo de arraia. E as pessoas se agridem, xingam, sabe? Não tem mais amor, esperança. Aonde você vai, as pessoas te tratam mal. E se você não concordar, piorou. Se prepara que você vai ser apedrejado. Mas quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê algumas situações, quando você olha talvez por uma garota, uma jovem, que tem ali os seus lábios já alargados, sua orelha alargada, mais de 200 piercing no rosto, no corpo, tatuagem que lembra um dragão. A gente olha para cá, olha lá, que situação, né? Ela é exótica? Não é exótica. Ela não é exótica. Essas pessoas estão se desfigurando porque elas perderam a identidade delas. É uma forma dela não olhar e ver quem ela é. Ela precisa mudar o seu rosto, a sua fisionomia, com as suas vestes, com essas tatuagens. Eu não estou falando aqui de tatuagem. Eu estou falando de alguém que faça esse tipo, que a pessoa fica completamente desfigurada. Elas querem encontrar algo que venha suprir a sua necessidade. Ela não consegue se olhar no espelho e ver que ela não quer ser aquilo. Tem alguma coisa nela que não tem a ver mais com ela. Então eu me mudo. Eu não quero viver desse jeito. Queridos, há o jeito. Só há, na verdade, esse jeito. O jeito é da igreja na cidade se posicionar. Para que as pessoas, esses tipos de pessoas, que a gente olha por aí e diz que é exótica, o que falta para elas? Jesus. Tem um monte de gente sofrendo sozinho, um monte de gente se drogando por aí, sabia? Tem um monte de gente se embebedando, gente rica, gente que mora aí nessas regiões aí chique, Lago Sul, Parkway, que bebe o dia inteiro, que vai para clube de uísque para ficar lá, para chegar tarde em casa, para não ver ninguém. Porque eles querem viver, não querem viver uma vida miserável, mas eles não sabem como fazer para sair dessa vida miserável. E tudo que eles têm é dinheiro. Tudo que eles têm é dinheiro. E tudo que eles precisam é Jesus. A cidade sofre no seu prédio, tem pessoas sofrendo no seu prédio, tem pessoas sofrendo no seu departamento, ali onde você trabalha, tem gente sofrendo do teu lado, talvez tenha gente sofrendo na tua casa. O que falta é Jesus. Sabe por quê? Porque quem está ferido fere, e ali fora tem muita gente ferida. A cura é Jesus. A cura é Jesus. A gente não pode entrar nessa como igreja de achar que está tudo normal, que faz parte do cenário e que a gente não tem como intervir. Tem como intervir. Tem sim, nós temos a palavra de vida. Nós precisamos ser inteligentes no momento dessa guerra cultural, ideológica. Nós precisamos ter uma orientação, o discernimento do Espírito Santo para tocar naquilo que vai importar. E ter um amor suficiente para receber algo contra. Talvez não nos agrade. O que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35, eu uso como estilo de vida, depois eu conto por quê.
A palavra do Senhor diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-vindas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo é o maior exemplo de sensibilidade que temos aqui. Diante de uma cidade dolorida, esse é o melhor exemplo. Se nós quisermos imitar a Jesus, nós precisamos virar uma chave hoje aqui. Ser sensíveis à necessidade de uma cidade sofrida. Uma necessidade dessa cidade que chora, que sangra. Mas quem é o cristão que está sensível a dores da cidade? Quem é o cristão que está sensível a isso? Um cristão sensível às dores da cidade, em primeiro lugar, ele não perde a chance de anunciar a mensagem de esperança. Ele não perde a oportunidade, a chance de anunciar a mensagem de esperança. O versículo 35 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. As boas novas do reino. Ele pregava as boas novas. Ele não pregava as boas novas ruins. Ele não pregava as boas novas pessimistas. Ele não pregava as boas novas de falta de esperança. Ele pregava a novidade de vida. Ele pregava a esperança. Sabe o que as pessoas estão precisando hoje? Esperança. Eles têm esperança que o filho vai falar com o pai, vai voltar a falar. Eles têm esperança que o marido vai voltar a amar a esposa. Essas pessoas têm esperança que aquelas que estão desempregadas vão encontrar um emprego. Essas pessoas têm esperança que aquilo que está faltando de comida na sua mesa vai chegar a comida, a provisão. Nós vivemos através de esperança. A nossa esperança é diferente da deles, porque temos a esperança e a certeza que já recebemos. Eles ainda não têm. E quem precisa falar isso para eles? Eu e você. Esperança quando você está enfermo numa situação, sabe, de uma doença, diante de um diagnóstico ruim. O que você gostaria de ouvir? Às vezes tem uns irmãos abençoados que chegam: rapaz, essa doença aí, ó, minha avó morreu disso. É isso que você quer ouvir? Não. Essa pessoa que está diante de um diagnóstico, um prognóstico ruim, que está triste, está abalada, que a sua fé já está, sabe, acabando. Essa pessoa precisa encontrar você, que vai chegar para ela e falar assim: olha, Jesus vai te curar. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou um homem de cego de nascença. Ele curou um paralítico. E pelo poder de Deus, você será curada. Independente do diagnóstico que está em suas mãos, o Senhor Deus é poderoso. E você já está curada, em nome de Jesus. O que acontece com essa pessoa, irmão? Ela se enche de fé. Ela vai aplicar aquela fé. Você disse: a minha igreja vai orar por você, a minha célula vai orar por você. Aquela pessoa que talvez já estivesse desanimada, já se entregando, sabe, a esperança dela, agora ela é renovada. O sistema imunológico dela cresce, sobe, e ela tem fé, e ela olha de novo para aquele diagnóstico e diz: esse diagnóstico não é o diagnóstico de Deus. É isso, irmãos, que falta para nós, como aqueles que têm sensibilidade de ver uma cidade sofrida. Quando a gente olha aqui nessa imagem de fundo, não dá para ver aqui, muitos prédios, condomínios, a foto é até de Águas Claras.
cada prédio daquele, com um prédio com 30 andares. Eu não sei quantas pessoas moram ali em cada condomínio, mas cada janela desse prédio existe uma família que pode estar sofrendo agora, nesse momento a qual nós estamos aqui adorando a Deus. Eles estão lá sofrendo, talvez brigando, se separando. Talvez o filho chegou agora de manhã, drogado. Qual é a esperança para eles? Jesus. Jesus. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão precisando. Um cristão sensível às dores, em segundo lugar. Um cristão sensível às dores da cidade, em segundo lugar. Precisa se dispor de todas as forças a ser um canal do Espírito Santo. Precisa, com todas as forças, ser um canal do Espírito Santo. Voltando ao versículo 35. E curando todas as enfermidades e doenças. Eu disse todas, e nós já sabemos que no grego todas é todas. A gente tem orado para cura, mas nem a gente está colocando fé. A gente já entra na oração derrotado. Senhor, está aqui o irmão com esse problema de saúde grave. Se o Senhor quiser, se ele tiver fé, ele vai ser curado. Vocês já viram na palavra de Deus algum momento em que Jesus pensa, reflete sobre orar por cura? Vocês já viram isso? Todas as doenças, todas as pessoas que estavam doentes foram curados, mortos ressuscitaram. Nós temos que aplicar fé numa oração e acreditar que é da vontade de Deus que essa pessoa esteja curada. Senhor, em teu nome eu oro, que seja ministrada agora a cura em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não gosto de orar não, porque eu tenho medo, sabe? Vai que não acontece. E se eu oro e não é curado? Sabe o que acontece? O que é demonstrado aqui? Que nem você está com fé e você está preocupado com o seu nome, com a vergonha que talvez você passe. Há como o poder de Deus ser gerado ali, uma pessoa que está preocupada do que vai acontecer, se nem ele mesmo está tendo fé? Não se preocupe, ore. Quem vai dar o poder para a cura não é você, é o Senhor. Coloque as mãos, imponha as mãos e use o nome daquele que está sobre todo nome. Use o nome de Jesus. Não fique pensando na sua reputação. Jesus estava pregando em todos os lugares, pregando a mensagem de esperança. A mensagem que Jesus tinha era de poder. Por isso aqui, quando você vê em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a 23, vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Como explicar isso? Como explicar que alguém que estava ali ao lado, conhecia Jesus, estava ali orando e expulsando demônio, irmão? Como é que pode isso? Jesus no final fala isso. É algo assim incompreensível às vezes. Como entender que essa pessoa não vai para o céu? Na verdade, o poder da palavra de esperança, ele é tão forte. O poder do nome de Jesus é tão forte que independe da boca do profeta. O nome de Jesus é tão forte, irmãos, que independente de quem está pronunciando, até
o diabo estremece, até o diabo tem medo, independente de quem esteja falando, mencionando. Mas nós agora, em nome de Jesus, vamos aplicar fé, tendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profetizando. Se Deus falar com você sobre alguma coisa, irmãos, abra a sua boca, profetiza, profetiza. Não fique preocupado se a pessoa vai gostar ou não. Se foi Deus que falou o teu coração, abra a sua boca e profetiza. Meus irmãos, nós precisamos ser o poder de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Não tenha mais vergonha. Eu já disse aqui, às vezes a gente está passando na rua, o irmão fala, ora por mim. Aí eu oro, vou orar por você e vai embora. Não. A partir de hoje eu peço aos irmãos, amada igreja, se alguém pedir oração para você, você vai parar tudo que você estiver fazendo e vai orar por aquela pessoa, por ela, naquela hora. Se deixar passar, você não vai orar. Ore, abra sua boca. Eu não posso orar dizendo, Senhor, não me deixa passar vergonha. Não, acabou isso. Não é você, é no nome dele. Você é um canal, você é um vaso. Mesmo que esse vaso esteja rachado, Deus ainda vai te usar, porque é para abençoar vidas, irmãos. Em nome de Jesus, a gente precisa orar. Liberta, Senhor, esse jovem da droga. Demônio, saia dessa pessoa, pelo nome de Jesus. Mas tem muito crente com medo. Quando vê alguém demoniado, primeiro sai para lá, chama o pastor, coitado do pastor. Chama lá o líder de célula. Irmão, todo poder foi dado para você. E esse poder vem do alto, não é teu, você mesmo não tem nada. Mas é no nome de Jesus. Pisaremos em serpentes e nenhum mal acontecerá. Beberíamos veneno e nenhum mal acontecerá. Podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Podemos expulsar demônios e eles serão libertos pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus, irmãos. Queridos, queria chamar aqui a Thaís, o teclado, por favor. Eu já estou partindo já para o encerramento desta palavra. Em terceiro e último lugar, para que a gente possa ser sensível, revelar a compaixão, até mesmo pelos que nos ignoram e nos perseguem. Revelar a compaixão. O versículo 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para a cidade. Sabe o que ele viu? Uma cidade sofrendo. Aproximadamente uns 10 anos atrás, eu estava num congresso de pastores, numa cidade lá do Rio de Janeiro. Era inclusive da Ordem dos Pastores Batistas. Eu e o pastor Josué estávamos vindo lá para o local onde nós morávamos. E quem conhece ali a Barra da Tijuca, no final da linha amarela, tem ali uma casa de espetáculo que mudou o nome, mas antes era Barra Music. Não sei quem lembra, conhece. Naquele dia, uma cantora famosa, hoje uma celebridade no Brasil e até no mundo, estava fazendo o seu show ali. Ficamos ali para tentar descer a linha amarela em torno de 1 hora. Todos os lugares com carros, um posto de gasolina, nos canteiros. E eu sabia o que estava acontecendo ali. E a minha visão do alto, Deus me trouxe este versículo. São ovelhas sem pastores. Aquilo ficou guardado no meu coração até hoje. Ao ver a necessidade daquele povo, Jesus sentiu assim. Jesus olhou e viu
como se nós pudéssemos aqui olhar um campo, talvez uma savana, aonde lobos, hienas, leões, uma ovelha ali. Aquela ovelha, ela será destroçada, destruída, em fração de segundos. Mas de repente chega um pastor. O pastor chega, coloca em seus braços, tenta com cuidado e segurança espantar os animais, faz uma cerca de proteção, coloca essa ovelha, cuida dela, acalma o coração dela. A gente olhando esse cenário, é como se nós estivéssemos vendo aí fora, semelhantemente isto. Pessoas que estão indo, sabe, com uma velocidade tão grande para o inferno, mas estão lá com carros, mansões, com nomes, com títulos, mas indo para o inferno, como ovelha sem pastor. Já tinha compaixão. Jesus aqui, no grego, no original aqui, é um sentimento muito forte. A compaixão é que sai da entranha da nossa alma, é algo muito forte. Não é dizer assim, eu bati com o carro, que pena, vai consertar. A compaixão é como se fosse uma dor que a gente sente lá da alma. Essa dor de ver algo que talvez com os nossos braços a gente não consiga. Compaixão é isso. Jesus teve compaixão pela situação espiritual que o povo estava vivendo, uma situação espiritual horrível. O texto disse que Cristo viu as pessoas aflitas e desamparadas. Ele não olhou o grito deles, ele não olhou a raiva deles, não olhou o porquê, o motivo. E muita gente está nessa situação porque discordam, não creem. Jesus olhou aquelas pessoas naquela situação, talvez com pedras, e que aquelas pedras iriam ser jogadas nele. Mas isso não interferiu o amor que ele tinha por aquelas pessoas. E é isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Jesus conhecia a realidade das pessoas. Sabe o que Jesus viu ali? Jesus viu ali uma menina de 13 anos que foi abusada, dos 9 aos 13 anos, por uma pessoa da família, talvez. E ao reclamar com a mãe disse que ela era mentirosa. E a partir daí ela nunca mais falou sobre isso. E ela carrega essa dor até hoje. Jesus viu ali uma mãe com 3 filhos, um deles doente, que o marido bêbado separou e ela tem que agora trazer o pão, o alimento, de 7 da manhã às 7 da noite. E não tem como deixar os filhos ficam com os traficantes. Prato feito, um prato feito para o mal, para aquelas crianças já nascerem ali, já crescerem ali, produzindo o mal. Jesus talvez via ali uma pessoa desempregada e queria até talvez casar, mas ganhava 100 reais de bico, de serviço. Jesus olhou para lá e viu um chefe de família desempregado, talvez o filho pedindo uma bolacha, um biscoito, e não tinha para dar para ele. Talvez essa seria a visão que Jesus tinha daquele lugar. Sabe o que Jesus viu ali? Talvez uma criança de 9 anos na escola, o pai chegando com ele, e ele se despedindo do pai, e o pai dizendo: filho, eu te amo. E ele olhar para ele e pensar que a idade dele, nunca um pai ou a mãe dele disse: eu te amo. Essas dores
Era o que Jesus olhava ali. Tudo isso que eu falei está acontecendo agora, aí fora. Termino essa mensagem dizendo que a igreja precisa ter essa mensagem de esperança. A igreja precisa colocar em prática, manifestar, sabe? Ter a certeza, ser credenciado pelo Senhor para colocar a mão no doente e curar, e libertar, ajudar. Tem muita coisa que não aconteceu, talvez, na sua vida. Nenhum milagre talvez tenha acontecido na sua vida. Você pode falar, por que, pastor, eu não tenho fé? Você pode ter tido fé, mas algo bloqueou esse milagre. E algo que pode ter bloqueado esse milagre ter chegado na sua vida, mesmo você com fé, talvez seja a falta de compaixão que você tem. A falta de amor que você tem. Porque a gente tem fé, pouca fé. Eu acredito que Jesus pode tirar dor aqui de um calo, tropecei. Mas será que Deus cura alguém cardíaco, alguém que está lá na UTI agora, na unidade coronariana agora, precisando lá de uma cirurgia, peito aberto? Mas é difícil a gente acreditar que Deus pode curar. É muito difícil, irmão, sabe? A gente vê pessoas acreditando que um copo de água atrás da porta pode curar. A gente acredita que trevo dá sorte. A gente acredita que macumba dá certo. Mas muitas vezes nós, filhos do Deus vivo, não acreditamos que Deus tem todo o poder. Nós conhecemos o nosso Deus. Está cheio de milagres aqui, está cheio de milagres aí. Você é um milagre. Você é um milagre. E Deus quer continuar a realizar milagres na igreja, para que esta cidade saiba que existe um Deus Todo-Poderoso. Queria te perguntar, será que a gente pode mudar essa cidade? Será que Deus hoje pode contar com você para mudar a realidade de Brasília? Se pode, eu te convido a ficar de pé agora. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Declaro isso.
gente pode mudar a realidade dessa cidade. Se você mudar a realidade de uma pessoa, se você mudar a realidade de uma pessoa, se cada um de nós aqui hoje, ou essa semana, mudar a realidade de uma pessoa, uma vida restaurada, acabou o tempo de ficarmos sentados. Não dá mais para ficar sentado assistindo tudo, ouvindo ao nosso redor as coisas acontecendo. Não, Deus está nos chamando para algo novo neste lugar. Deus está com teu Espírito Santo nesta manhã ungindo vidas aqui. Deus está comissionando agora através do Espírito Santo pessoas que irão transformar o ambiente aonde ela estiver. Levante seus braços como rendidos agora ao poder de Deus. Pai, nesta manhã, a autoridade do teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, venha sobre essa igreja, venha sobre cada um dos teus filhos aqui, estenda, Senhor, esta unção para as suas casas. Pai, que eles vivam agora algo novo, que eles sejam agora revestidos com teu Espírito Santo, que ao passar, ao chegar, ao ficar, ao falar, que a presença seja sentida por todos, e eles poderão dizer que é Jesus. Eu te peço agora pelas casas, pelas famílias. Pai, por favor, fortaleça a família da sua igreja, Senhor. Pai, uma igreja forte se faz com famílias fortes. Pai, agora em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor repreenda todo o pecado sobre essa igreja. Pai, vai queimando agora qualquer sentimento, seja nos adolescentes, nos jovens, nos adultos. Se eles estão com sentimento de fazer algo errado, pecaminoso, que eles se arrependam agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma manhã de arrependimento é o que o Senhor quer para nós hoje. Vamos conquistar a cidade, mas primeiro precisamos consertar a nossa vida, Senhor. Repreende agora todo o mal sobre essa igreja. Qualquer espírito, Deus, contrário, qualquer espírito de sensualidade, repreende agora em nome de Jesus. De avareza, de falta de crença, Deus, falta de amor, nos batize agora com teu amor, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre essa igreja nessa manhã e faça o que lhe apraz. Nós queremos entregar agora as nossas vidas, como a tua palavra diz. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, nossos corpos como sacrifício vivo, que agrade a ti. Eu creio agora, Senhor, eu quero trazer agora essa palavra profética para essa igreja nessa manhã. A partir desta manhã nunca mais será a mesma, Senhor. Venha sobre nós, toque agora, assim como o Senhor fizeste lá no cenáculo em Pentecoste. Que cada chama caia sobre cada uma dessas pessoas que aqui estão nessa manhã, assim como aconteceu ali, Senhor,
Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Estamos dizendo, faz, que estamos abertos a receber o que o Senhor tem para nós. Pai, receba, Senhor. Receba a nossa gratidão e a nossa declaração de arrependimento nesta manhã. Nos leve agora sobre a tua paz para os nossos lares. Guarde as nossas vidas e família. Mude a nossa família, o ambiente familiar. Mude o nosso ambiente de trabalho. Mude o ambiente do nosso condomínio. Mude a cidade de Brasília. Aqui estão, Senhor, diante de Ti, aqueles que irão sair daqui dizendo que só Jesus Cristo é a única esperança. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todo o sempre. A igreja diz: